Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Boa tarde aos que estão nos assistindo pelo Facebook, por outros meios digitais. É uma alegria para a gente estar retomando esses nossos encontros semanais, com a possibilidade de presença. E eu só queria dizer que nós estamos preparando um conjunto de ciclos de palestras muito diversificado esse ano, que é um ano importante para a academia, que faz 125 anos em julho, é muito importante para o Brasil, por causa do bicentenário da independência. Então, nós teremos ciclos de palestras muito diversificadas e interessantes para todo mundo. Eu queria passar a palavra para o acadêmico Joaquim Falcão, que é o coordenador geral dos ciclos, que vai dar uma ideia geral do que nós estamos pensando, e depois eu chamarei o coordenador geral desse ciclo de independência, do ciclo de semana de 22, o Geraldo Carneiro, e o palestrante Sequim, Antônio Carlos Sequim. Joaquim, por favor. Boa tarde a todos, os colegas, Merval, vocês da plateia. Não posso deixar de mencionar a minha irmã aqui, que está aqui pela primeira vez. Olha aqui, meus colegas, o ciclo de conferências, ele já existe há muitos anos, foi excelentemente ativado e coordenado por Ana Maria nos últimos anos, e ele, além dos temas específicos de cada ano, tem 3 ciclos permanentes. Um ciclo é o ciclo da cadeira 41, que é um ciclo que continuará coordenado por Ana Maria, e é o ciclo daqueles que deveriam estar aqui e por alguma razão não entraram. Nós somos 40. E aí a Ana inovou e deu o nome de cadeira 41. Daqueles que não entraram. Esse ano, só para dar um exemplo, Clarice Lispector não estava aqui, Gilberto Freire não entrou, Carlos Drummond não entrou. Por motivos diversos. Gilberto dizia que era porque ele era inacadêmico. Que acredite nisso. Também tem um ciclo permanente com nosso domício, inovação do Marcos Vilaça, que é Brasil Brasis. Esse ciclo terá 2 focos, um foco muito na parte de tecnologias, de novas linguagens, de inteligência artificial, de internet, e terá também um enfoque sobre os problemas da cultura brasileira, sobre a questão de censuras que nós estamos passando no dia a dia, nós temos visto isso, e os temas que eventualmente surjam nas eleições e que sejam importantes. Domício comandará isso, é sempre nas terças-feiras, e chama-se Brasil Brasis. Né? Temos também algumas decisões já tomadas, uma sobre os 200 anos da independência, e é o Zé Murilo, com o nosso Arno e Evaldo, que vão fazer a coordenação desse projeto. Né? Temos também
a questão da criatividade, da neurociência, da memória. Paulo Niemeyer, com certeza Margarete Delcomo vai estar aqui, mas é uma aproximação cada vez mais intensa entre ciência, literatura, academia brasileira de letras. A Rosisca, que é a editora nova da revista brasileira da academia, ela coordenará as efemérides, ou seja, um ciclo em que nós homenageamos aqueles que estiveram aqui e já não estão, como Dias Gomes, como Otto Lara e como tantos outros. E terá outros ciclos, cada ciclo 4 semanas, sempre nas quintas-feiras. Aí o Rosisca me pediu assim: Joaquim, o que é esses ciclos? Qual é a natureza desses ciclos? Aí, encerrando, passando para Geraldo e Sequim, que fez essa palestra e atualizou ela agora lá recentemente na Gulbenkian, em Portugal, e que eu tive a honra de assistir, de aplaudir. E aí Geraldo concordou com o convite para que Sequim abrisse. O que são esses ciclos? Como é que eu poderia definir de uma forma bem didática o que são esses ciclos? O que chegou mais próximo para mim é que esses ciclos são caleidoscópios. Caleidoscópios, o que é? É um tubo, às vezes de papelão, às vezes de metal, que tem 3 vidros assimétricos. Assimétricos, eles são iguais. A qualidade, a importância dos temas são iguais, são assimétricos, e um remete ao outro, como num caleidoscópio. E você olha o quê? Você olha as pedrinhas. Essas pedrinhas são o Brasil. E cada um olha, e quando você roda o telescópio, o caleidoscópio, você vê um Brasil diferente. Você vê uma imagem nova do Brasil. E que compõe a sua própria mensagem, a sua própria beleza, a sua própria informação. Então, os ciclos, e cada ciclo é um movimento que você faz no caleidoscópio, para você ver o Brasil de formas diferentes. O Brasil inserido no mundo, ou o Brasil profundo. E aí é só uma atenção. Eu estava lendo o que era o caleidoscópio. E o caleidoscópio, no fundo, no final da definição, tem a seguinte advertência. Os ouvintes, ou seja, aqueles que olham, têm que fazer isso com muito cuidado. Porque, matematicamente, as chances de vocês ouvirem essas palestras e como elas se encadeiam, matematicamente, a chance de você ver a figura que o caleidoscópio fez é nula. Não voltará mais. Aproveitem. Geraldo, Antônio. Para cá. Muito obrigado.
Temos hoje a alegria de encontrar Antônio Carlos Sequin, que é um artista e intelectual múltiplo. Poeta, estreou em 73 com o livro Área de Estação. Seu livro seguinte, Elementos, de 1983, marcou a singularidade de sua linguagem poética no momento em que o coloquialismo tomava conta da maior parte da poesia chamada marginal. Em 2002, Sequin reuniu seus poemas no volume Todos os Ventos, que recebeu 3 dos prêmios mais importantes do Brasil: o da Academia Brasileira de Letras, o da Biblioteca Nacional e o do Pen Club. Durante a década de 90, Sequin deixou provisoriamente a poesia de lado e tornou-se um dos maiores ensaístas do Brasil. Entre suas tarefas ciclópicas, contamos com reflexões definitivas sobre Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart e Carlos Drummond de Andrade. Mais recentemente, em 2017, Sequin publicou novo livro de poesia, chamado Desdizer, em que apresenta uma nova dicção poética, próxima do humor e da ironia. Hoje, Sequin nos traz o texto Memória e Desmemória da semana de 22. Com a palavra, o poeta e ensaísta Antônio Carlos Sequin. Obrigado. Obrigado, Geraldo Carneiro. Obrigado a todos vocês, companheiros da academia, alunos, ex-alunos, amigos. É com enorme prazer que depois de 2 anos eu volto a falar diante de pessoas reais, né? De pessoas fisicamente presentes no mesmo espaço do enunciado. E a questão é essa polêmica semana de 22, e no âmbito da semana eu optei por esse viés de examinar a memória e a desmemória da semana modernista. Uma narrativa costuma apresentar protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. E, na história da literatura brasileira, nenhum evento foi tão propício à criação de personagens quanto a Semana de Arte Moderna de 22. Não só por ser considerada, com ou sem exagero, como uma espécie de refundação da literatura do Brasil, quanto pelo caráter coletivo de que ela se revestiu. A diferença dos movimentos anteriores, romantismo, parnasianismo, simbolismo, o modernismo dispõe de um grandioso e específico acontecimento público para chamar de seu. Ora, exatamente por essa dimensão coletiva, não apenas pelo número elevado de participantes, mas também pela congregação de um colegiado de artes, literatura, música, pintura, arquitetura, escultura, as versões se acrescentam, se justapõem, se contradizem, a ponto de podermos dizer que parece ter havido diversas semanas, eventualmente até conflitantes, abrigadas numa só semana, a acreditarmos no que sobre ela disseram seus protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Nossa proposta é a de apresentar um sucinto balanço de algumas manifestações retrospectivas, sob forma de artigos, depoimentos, ensaios e livros escritos por alguns dos autores, atores, das apresentações de 1922, num arco cronológico que se estende de 1932 a 1976. Manifestações que, com menor ou maior distanciamento cronológico, já se prestassem a propor uma espécie de legado do famoso evento, aqui retratado, basicamente, em sua dimensão literária, isto é, sem considerações sobre as demais artes que compuseram a programação da semana. O que logo avulta é que nas rememorações
do que teria acontecido no Teatro Municipal de São Paulo, ninguém praticamente pretende assumir papel coadjuvante. O protagonismo foi alvo de revisões pelo filtro implacável da história. Algumas estrelas de 22, hoje, são poeira cósmica no mapa literário. Porém, mesmo contribuições modestas de natureza administrativa tendem a se automagnificar por meio de narcísicas lentes de aumento. Se temos o exemplo do hoje esquecido escritor paulista René Thiollier, epígono de Eça de Queiroz e de Coelho Neto, nada tinha a ver com espírito modernista, salvo a circunstância de ser amigo de Paulo Prado. Este, sim, um proeminente e abastado mecenas, organizador do movimento. Coube a René Thiollier a missão de assinar o contrato de aluguel no valor do teatro de 847 mil réis, em torno de 60 mil reais, para a realização dos encontros de 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Thiollier também integrou o comitê de patrocinadores, num total de 9 pessoas, mas, até por incompatibilidade de estilo, não teve qualquer participação artística no festival. Isso, porém, não o impediu, na conclusão de um folheto editado às suas custas em 1954, de assim vangloriar-se, aspas, por mais extravagante que possa parecer, quem organizou a Semana de Arte Moderna fui eu. Se Thiollier, em sua generosa autoavaliação, se declara o organizador da semana, outros reclamam a paternidade do evento, sem que exista um exame de DNA literário inquestionavelmente confiável. A maioria dos estudiosos, todavia, tende a atribuir a um coadjuvante de 22, o artista plástico Di Cavalcanti, a ideia de realizar o evento. No livro Viagens de Minha Vida, de 55, Di relata que vivia em trânsito entre o Rio, onde morava, e São Paulo, onde ia ganhar dinheiro. Num desses deslocamentos, encontrou-se na Pauliceia com o já citado Paulo Prado, cafeicultor, empresário bem-sucedido, cosmopolita, culto e generoso. Di Cavalcanti cogitou da realização de uma semana de arte moderna no Teatro Municipal, proposta de imediato encampada por Paulo, que convocou um grupo de amigos da alta burguesia paulistana para apoiar financeiramente o projeto. Escreve o pintor, aspas, eu sugeri a Paulo Prado a nossa semana, que seria uma semana de escândalos literários, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana. Tudo leva a crer ter sido plantada nesse encontro a primeira semente da semana. Mas outra pessoa também reivindica a primazia da sugestão. Nazaré, irmã de Paulo Prado, com quem o escritor e diplomata Graça Aranha, nome muito importante na semana, mantinha um apaixonado relacionamento extraconjugal. Declarou Nazaré Prado, aspas, pode parecer presunçoso, mas eu fui a causadora da semana de 22. Naquela época eu estava em São Paulo, em casa de minha família, e Graça Aranha necessitava de qualquer pretexto para me visitar. A Semana de Arte foi um belo pretexto. Vemos, portanto, que o tema se torna mais complexo. Além da paternidade, agora há que se conjecturar também sobre a maternidade da semana.
Hoje soa espantosa a proeminência então conferida a Graça Aranha. Escritor secundário, já havia sido bafejado pelas benesses do destino quando, aos 30 anos, em 1898, foi convidado a integrar o quadro de fundadores da Academia Brasileira de Letras e, caso único, sem haver escrito um livro sequer. Dele sobreviveram apenas o romance Canaã, de 1902, e um belo ensaio introdutório à correspondência entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Mas, como quer que seja, coube-lhe a honra de abrir a Semana de Arte Moderna, proferindo uma conferência algo frouxa e confusa, intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna, no dia 13 de fevereiro de 1922. Atribuem o prestígio de Graça Aranha junto a Paulo Prado, não ao fato de o escritor, ao namorar Nazaré, haver se tornado cunhado, mesmo oficioso, do empresário Paulo Prado, mas a sua atuação como diplomata, que foi Graça Aranha, né, quando teria desenvolvido importantes negociações junto à Alemanha e à França em favor do café brasileiro, beneficiando diretamente Paulo Prado. Sua reputação no meio modernista, para dizermos pouco, não provocava entusiasmos. Por isso, o convite para sua participação no festival funcionaria principalmente como manobra, a fim de angariar o aval de um nome veterano e respeitado nas letras, algo, na época, estrategicamente vantajoso para os jovens escritores. Tinham-no, porém, como inconteste padrinho ou patriarca do movimento, Graça Aranha, pelo menos até 1924, como se constata pela encomiástica homenagem de Manuel Bandeira, sob a forma de dedicatória autógrafa, num exemplar de poesias. Eu cito aqui a dedicatória de Bandeira. A Graça Aranha, Manuel Bandeira, ao mestre da perpétua alegria, o seu eterno aprendiz. Rio, junho de 24. Então, ao mestre, que é o Graça Aranha, e o eterno aprendiz, que é Manuel Bandeira. No transcurso da história, operou-se uma inversão de papéis. Graça Aranha, então protagonista, tornou-se coadjuvante. E Bandeira, então coadjuvante, tornou-se protagonista. O poeta, Bandeira, como se sabe, não participou diretamente da Semana de 22, mas permitiu que um seu poema, Os Sapos, sátira contra o neoparnasianismo, fosse lido por Ronald de Carvalho. Voltaremos à questão. No memorialismo de Itinerário de Pasárgada, de Bandeira, em 1954, o poeta contradiz a dedicatória de 1924. Cito Bandeira: não conseguimos até hoje impor a verdade, a saber que nunca fomos discípulos de Graça Aranha. Ele que tinha dito que era um aprendiz, diz que nunca foi discípulo. E admite sobre o modernismo, aspas, pouco me deve o movimento, o que eu devo a ele é enorme. Do ponto de vista literário, é consenso que 4 foram os autores de destaque da semana, todos eles paulistas: Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Oswald de Andrade. Desses 4, apenas Guilherme de Almeida não legou memórias. Prolífico, habilidoso versejador e tradutor, eleito por votação popular de uma revista, o Príncipe dos Poetas Brasileiros, ele, Guilherme, foi o primeiro modernista a ingressar na ABL,
eleito já em 1930, 8 anos após a semana. Mas, ironicamente, o fundador da cadeira de Guilherme, número 15, fora Olavo Bilac, o parnasiano mor, o mais fustigado pelos rapazes de 22. Como se não bastasse, o antecessor imediato de Almeida foi Amadeu Amaral, outro parnasiano. E, para culminar, o novo acadêmico escolheu para saudá-lo Olegário Mariano, um neoparnasiano e feroz inimigo do modernismo. Sintomaticamente, tal palavra, modernismo, moderno, 22, não é citada nenhuma vez nos discursos de Guilherme e de Olegário, que, num arroubo, chega a declarar, Olegário Mariano, aspas, o entrechoque das escolas não conseguiu contaminar a vossa fibra virginal de poeta autêntico. Delpíquia, outro que, como Graça Aranha, foi realocado historicamente de protagonista a coadjuvante, talvez fosse, em 22, o mais inflamado defensor do modernismo. O discurso vago de Graça Aranha, a que eu me referi, proclamava a arte como a realização da nossa integração no cosmos, as emoções e sentimentos que nos levam à unidade suprema com o todo universal, seja lá o que isso quer dizer. Mas a Conferência de Menotti trazia a arte para o século XX. Cito: as ninfas modernas dançam machixe ao som do jazz. Morra a Hélade, morra a mulher tuberculose lírica. Organizemos uma vaia definitiva e formidável nos deuses do Parnaso. Aí está, o tonitroante Menotti Delpíquia. Nas memórias que ele escreveu em A Longa Viagem, em 72, ele relata que a grande imprensa era avessa à renovação artística. Mas, paradoxalmente, foi num jornal conservador, o Correio Paulistano, que, sob o pseudônimo de Hélios, Menotti Delpíquia encontrou divulgação das novas ideias estéticas. Prossegue Menotti no livro. Vou, sem consultar apontamentos, isso é grave, sem consultar apontamentos, fixar essa inesquecível batalha, a semana, tal qual ainda tenho na memória. Portanto, aqui é um relato de memória sem documento, É uma memória afetiva, é uma memória sujeita a todas as falsificações. Sobre a noite de abertura, ele deprecia a conferência de Graça Aranha e destaca: o tumulto deveria explodir na segunda noitada. Aí foi a grande noite, 15 de fevereiro. Não a de 13 de Graça Aranha, mas a de 15, a segunda. Fora eu o escalado para dirigi-la. Chamei Oswaldo de Andrade. Foi então que, sob o comando dos piquetes de vaia, rompeu no Teatro Municipal a maior assoada que me foi dado ouvir na vida. Uivos, gritos, pateadas no assoalho, risadas e risadas. A destacar, nas memórias de Delpíquia, o tom cordial com que, em 1972, ele se refere a dois escritores que se tornaram inimigos, Mário e, sobretudo, Oswaldo de Andrade. Como se sabe, juntos em 22, em 28 se separaram, todos, numa cisão de natureza ideológica. De um lado, o grupo vencedor, aos olhos da posteridade, politicamente à esquerda, representado por Mário e Oswaldo, e o grupo da direita, de que fariam parte Menotti e Plínio Salgado. Este, um discreto coadjuvante, mas presente na Semana de Arte Moderna. Posteriormente, fundador e líder da ação integralista brasileira,
que chegou a candidatar-se à presidência da República em 1955, tendo obtido 8,28% dos votos, né, como um partido de extrema-direita. Outro ponto diz respeito à motivação das hostilidades contra a semana. Havia, de certo, uma extremada reação contra o que parecia ser um circo literário. Cassiano Ricardo, importante nome do modernismo e que em 26 se ligaria ao grupo de Menotti e Plínio Salgado, confessa sua dificuldade inicial em romper com o padrão antigo da literatura no seu livro de memórias Viagem no Tempo e no Espaço, de 1970. Diz Cassiano Ricardo, aspas, um soneto à moda do tempo se tornara tão escravizador que só mesmo heroicamente poderia o viciado sair dele. De modo que a Semana de Arte Moderna foi, ao começo, escarnecida por mim como coisa louca. Pouco depois, minha entrada para a redação do Correio Paulistano, onde já estavam Menotti Delpicchia e Plínio Salgado, a minha entrada me tornou um modernista convicto e até um teórico do movimento. A conversão de Cassiano não foi a regra. Muitos se pronunciavam pela rejeição categórica dos novos valores. Um recurso reiterado para depreciar as vanguardas era rotulá-las indistintamente de futuristas, eliminando-se as diferenças entre os diversos movimentos artísticos para assim serem globalmente desqualificados como subprodutos tardios das ideias de Marinetti, cujo primeiro manifesto remontava a 1909 e era tido como símbolo da vanguarda velha, se relevamos esse paradoxo. Ainda em 1960, encontram-se ecos dessa posição conservadora. Conforme se lê no ensaio-conferência O Modernismo, de Nilo Brusi, onde o autor não hesita em recorrer a considerações racistas para desqualificar Mário de Andrade. Aí eu transcrevo um comentário de Nilo Brusi em 1960. Aspas, sobre Mário. É um misto de caipira e mulato pachola opinando. Sua obra valerá muito futuramente, não como contribuição artística, mas como contribuição para o estudo do mulato, ora pela arrogância, ora pela falsa modéstia, tudo mesclado de forte dose de ridículo. Então, pensava-se assim ainda em 1960, no Brasil. As 141 páginas de A Grande Semana de Arte Moderna, livro de 76, de Ande Almeida Prado, talvez se constituam na mais extensa coletânea de recordações do tema. Na dedicatória à esposa de Paulo Prado, não é a irmã, a esposa, a Marinete Prado, que teve a ideia da Semana de Arte Moderna. Vê-se, portanto, que não apenas a paternidade, mas até a maternidade da semana é matéria controversa. Né? Nazaré, né, ou Marinete? Visto não estar esclarecido se tal honraria cabe à mulher ou à irmã de Paulo Prado. O título do livro, A Grande Semana de Arte Moderna, é enganoso, pois se trata de um rancoroso e agressivo ataque contra o evento. O capítulo 6, por exemplo, se intitula A Malfadada Semana de Arte Moderna, fundamentado em dois argumentos. O Ian de Almeida Prado
repetidos exaustivamente. Primeiro, a semana, quando realizada, não foi levada a sério e não obteve a mínima repercussão, pois teria representado somente uma pilhéria para escandalizar e divertir a alta sociedade paulistana. Segundo o argumento de Ian, Mário e Oswald dela se aproveitaram para uma gigantesca operação autopromocional. E para isso tiveram que artificialmente inflar a importância e a repercussão do festival. Em suma, desejavam ser reconhecidos como escritores de mérito graças à propaganda contínua de seus papéis à frente da semana. Com sarcasmo, Ian concentrou num só nome, Mário Oswald, o nome dos dois e provocou, aspas, não havia recurso que deixassem de empregar em desesperado afã tendente a manter viva a semana, de que dependia a sobrevivência da dobradinha. Queria Mário Oswald, sempre juntos, na qualidade de seus donos, aspas, saírem das trevas em que se encontravam. Fecha aspas. O curioso é que esse, um dos mais veementes e hostis libelos contra a semana, foi escrito por alguém que dela participou. Sim, 54 anos depois, Ian fez seu tardio ajuste de contas, numa época em que seus dois alvos preferenciais já estavam há muito tempo mortos. Mário, em 1945, e Oswald, contra quem Ian chegou a entrar com ação criminal em 1954. Até então, as críticas à semana provinham ou de adversários visceralmente hostis, como Nilo Bruce, ou de autores que, de início contrários, como Cassiano Ricardo, posteriormente reviram seu posicionamento. Do catálogo original da semana de 22, consta, de fato, com modesta participação, Almeida Prado, na seção de pintura, para a qual contribuiu com 2 desenhos. O galardão de mais importante testemunho sobre a semana de 22 costuma ser atribuído, com razão, à conferência O Movimento Modernista, realizado por Mário de Andrade em abril de 1942. Nela, 30 anos da semana. Nela, num discurso desencantado, Mário assinala a distância entre os objetivos e o efetivo alcance da semana. Reconhece os méritos e aponta as suas insuficiências. O ensaio é bastante atento às condições sócio-histórico-políticas que envolveram a semana, e tal contexto costuma estar ausente na maioria dos depoimentos. Mário enfatiza o caráter beneficamente destruidor desse primeiro modernismo, situado entre 22 e 30. Trata-se de um balanço geracional bastante difundido, com justiça, pela pertinência e agudeza das reflexões desenvolvidas ao longo de suas 81 páginas. Considera-se Oswald de Andrade o mais modernista dos modernistas, por ter sido até o fim um ortodoxo praticante dos postulados de 22, enquanto todos os demais desenvolveram várias fases ao longo de seus percursos. O Carlos Drummond de Andrade de Alguma Poesia, de 1930, e o de Claro Enigma, de 1951, são 2 autores diferentes habitando a mesma pessoa.
Já o Oswald, do derradeiro poema O Escaravelho de Ouro, de 47, é muito parecido com o Oswaldo de Pau-Brasil, de 1925. Conhecido pela verve polêmica e sarcástica, Oswald emitia juízos bastante volúveis, sujeitos a rompantes, circunstâncias ou conveniências. Em seus artigos jornalísticos, o que havia de constante era a inconstância. Declara o poeta, amigo dele, Domingos Carvalho da Silva, aspas, conheci pessoalmente o senhor Oswald de Andrade, em 47, e desde esse ano eu o sofri alternadamente como amigo e inimigo. Admiro sua curiosa contribuição para o movimento modernista, a cuja massa falida ele permanece fiel como um rabino agarrado ao Velho Testamento. Cassiano Ricardo, em 1944, foi chamado por Oswald de ratazana em molho pardo, em 1944. Mas, num artigo de 1952, viu-se elevado ao posto de, aspas, maior poeta vivo do Brasil. Então, entre 44 e 52, a poesia do Cassiano deve ter melhorado enormemente, né? Deve ter se transformado num poeta extraordinário. No que tange a semana, porém, dela ele foi sempre, e por causa, um ardoroso defensor. Referiu-se ao acontecimento em numerosas crônicas e conferências, entrevistas, embora jamais tenha esclarecido as causas de seu radical e rumoroso rompimento com Mário de Andrade, em 1929, tendo sido tão próximos na semana de 22 e mesmo antes, desde o ano de 1917, pois a amizade surgiu quando ambos convergiram na defesa de uma exposição de pinturas de Anita Malfatti. É consenso que fevereiro de 22 não foi o ponto de partida do modernismo, e sim o marco simbólico de legitimação pública de um processo em curso, cujos melhores frutos foram posteriores à semana, com a geração de 30 e as estreias, em 1930, de Drummond, Murilo Mendes e de um Manuel Bandeira, modernisticamente repaginado no seu livro Libertinagem. As razões da ruptura entre os Andrades permanecem até hoje no terreno nebuloso das especulações. A primeira referência de Oswald ao ex-amigo, em 29, traz as marcas do ressentimento. Cito Oswald falando de Mário. Como se o senhor Mário, antes, durante e depois da amizade que teve por mim, não fosse, acima de tudo, um cínico. Quanto a mim, o que sempre me impressionou no Mário foi o barítono. Em outras entrevistas, porém, há elogios ao seu desafeto. Cito Oswald. Mário foi um grande estímulo e, sob certo aspecto, gostei dele por narcisismo, pois a sua literatura vinha a provar que as minhas ideias eram certas. Foram inúteis as sinalizações oswaldianas de reconciliação. Mário se mostrava irredutível a qualquer tentativa de reaproximação. Numa carta duríssima a Murilo Miranda, em 10 de julho de 44, Mário de Andrade desabafou, sem citar nominalmente Oswald de Andrade. Ele é o único ódio que me depaupera, porque sei que trata
Se trata, em toda a rica extensão, da palavra miserável, tanto usada para leprosos como para qualquer indigente ou qualquer bandido. Esse miserável. Bom, percorremos diversas recordações da semana. Para o desfecho, convém agora mudar o ângulo e investigar não o que se disse, mas o que não se disse, o que permanece até hoje lacunoso. Em vez da memória, a desmemória da semana. E logo constatamos algo surpreendente. Seja por meio de depoimentos posteriores, seja pelos divulgadores contemporâneos ou coetâneos, ainda desconhecemos, um século depois da semana, a quase totalidade dos poemas que foram ao palco, na suposta condição de representantes da arte moderna. Com exceção da poesia da Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, de 22, teriam sido modernistas os poetas e os poemas da Semana de Arte Moderna? Não. O enorme sucesso posterior do evento se daria muito mais pelas intenções renovadoras e provocativas do que pelos textos propriamente ditos que, em teoria, já deveriam materializar ou exemplificar tais intenções renovadoras. Em busca desses poemas esquecidos, não identificados, inclusive pelos seus autores, recorremos à maior fonte de consulta relativa aos coevos à semana, o livro 22 por 22, organizado por Maria Eugênia Boaventura, que coligiu mais de 200, todas as matérias jornalísticas sobre a semana na época. Seus participantes, suas propostas, fossem os artigos favoráveis ou, em sua maioria, hostis. Os Sapos. Os Sapos de Manuel Bandeira se tornou o poema símbolo dentre todos os apresentados no evento. Pois bem, nenhuma das 231 matérias coligidas no livro cita os Sapos, ou cita o seu autor. E tampouco o nome de Manuel Bandeira consta da programação oficial da semana de 22. Portanto, foi apenas a posteriori que esse texto adquiriu dimensão superlativa, totalmente inexistente para a plateia e para os críticos na noite de 15 de fevereiro, quando então teria sido apenas mais um dentre tantos outros poemas estrepitosamente vaiados pela assistência. E, a rigor, Os Sapos nem se trata de uma peça alinhada aos postulados transgressores do modernismo. É um poema tradicional, vazado em versos pentassilábicos de métrica e rimas convencionalmente regulares. Critica, Os Sapos, aspas, o parnasianismo aguado e anacrônico de então, mas não critica o parnasianismo de raiz, o parnasianismo original. No itinerário de Pasárgada, Bandeira foi claro, aspas, a propósito dessa sátira, devo dizer que eu a dirigi mais contra certos ridículos do pós-parnasianismo. Nunca atacamos publicamente os mestres parnasianos e nunca repudiamos o soneto. Num paradoxo aparente, podemos dizer que,
com o itinerário de Pasárgada, foi a partir de 1954 que o poema começou a fazer um grande sucesso em 1922. De todos os escritores da semana, apenas 3 se destacam atualmente no cânone da literatura brasileira: Mário, Bandeira e Oswald. Bandeira em 22, como vimos, ainda distante da adesão ao modernismo. Então não era o Bandeira modernista em 22. Oswald, naquela noite, não compareceu como poeta, que foi modernista. Preferiu ser vaiado como ficcionista. Leu trechos do seu romance Os Condenados, uma narrativa muito aquém das técnicas vanguardistas, que só exibiria em 1924, com as Memórias Sentimentais de João Miramar. De Mário de Andrade, não há certeza sequer do poema que ele apresentou. Alguns apontam Ode ao Burguês, que se conclui com fora, fora o bom burguês. Num jogo de espelhos, Mário teria sido vaiado pelo público ao ler o verso em que vaiava o próprio público. Outros dizem que o poeta declamou Inspiração, um poema que se abre com o brado São Paulo, comoção da minha vida. O escritor nunca informou o título do poema que leu. E também, nos 23 anos seguintes, ninguém pareceu ter demonstrado curiosidade em esclarecer junto a ele essa grande dúvida. Em conjunto, o que predominou na semana foram os poetas chamados de pré-modernistas, ou de um modernismo tão moderado que jamais poderiam ser considerados paradigmas de revolução ou sequer de renovação literária. São os casos de Ronald de Carvalho e de Ribeiro Couto. Aqui eu exemplifico, eu vou pular um pouquinho, mostrando por que esses poetas não podiam ser considerados modernistas em 22, porque só publicaram livros. Veja o paradoxo. Aparentemente, a Semana de Arte Moderna influenciou muita gente, mas influenciou a eles próprios, que só se tornaram modernistas em função de uma semana onde eles não eram modernistas. Há um dado aí completamente estranho e meio esquisito. Muito bem. Aí, seriam esses, de fato, os representantes daquilo que se pretendia considerar poesia moderna? Ou será que o ideal de renovação conseguiu expandir-se à revelia desse incipiente elenco modernista? Foi o que efetivamente acabou ocorrendo, mas nunca saberemos com que intensidade e velocidade o fenômeno do modernismo se teria propagado e consolidado sem o aparato publicitário e o trampolim da Semana de Arte Moderna. O leitor de hoje, interessado em inteirar-se do que foi efetivamente apresentado nos dias 13 e, sobretudo, 15, porque no dia 17 não teve literatura, 17 foi só música, foi só Villa-Lobos, que foi, ele sim, o grande nome da Semana de Arte Moderna. Não foi nenhum escritor, foi Villa-Lobos presente nos 3 dias do festival e tendo um dia exclusivo para si. A literatura ficou 13 e, principalmente, 15 de fevereiro. Mas, então, o leitor interessado depara com a desinformação. Das 5 conferências anunciadas no programa, desconhecemos inteiramente o teor de 3, de Ronald de Carvalho, Renato de Almeida e Mário de Andrade, nunca transcritas e nunca localizadas. E não se pense que a ausência de documentação textual se limite aos discursos. Como já falei aqui, do conjunto de poemas que subiram ao palco, de todos os poemas, só temos certeza da presença de Os Sapos. Mesmo assim,
somente a partir de 1954. E, por ironia do texto, do mais obscuro participante, um poeta provisório chamado Agenor Barbosa, autor de um poema chamado Os Pássaros de Aço, uma mescla estilística não muito bem sucedida de simbolismo com modernismo. Então o poema, o documento que a gente tem da poesia da semana é esse poema desse senhor, que se tivesse tempo eu exibiria, mostraria, mas pelo famoso adiantado da hora eu não vou poder falar, mas podem acreditar quem foi pesquisar, que é uma mescla também, não é modernista, né? Ele quer ser modernista e não consegue. Aí ele é simbolista e modernista ao mesmo tempo. As conferências e poemas lidos na semana e que chegaram ao livro mal devem ultrapassar a 20 de páginas. Há uma grande desproporção entre a exiguidade dos textos efetivamente publicados e a incomensurável quantidade de ensaios e livros sobre esses pouquíssimos textos de 22. É claro que não há relação necessária entre a dimensão primitiva dos documentos e a extensão do que sobre eles se produz. Haja vista a repercussão alcançada pelas poucas linhas registradas na Tábua de Moisés. Né? Apenas 10 mandamentos e muito pouco até hoje se fala deles. Mas, nesse caso, talvez falte, para alento de professores e historiadores, um 11º mandamento, aspas, não pesquisarás em vão. Seria extraordinário se pudéssemos localizar o material dado como perdido e assim entender melhor e com mais inteireza a gênese da poesia modernista a partir da compilação da totalidade de palestras e poemas levados à cena há 100 anos no Teatro Municipal de São Paulo. Hoje, estamos bem longe de tal realidade. Mas quem sabe essa aspiração não se concretize até 2122, a tempo de integrar as comemorações do 2º centenário da Semana de Arte Moderna. Bom, chegamos à conclusão, então, depois dessa palestra de Antônio Carlos Sequim, de que talvez não tenha havido modernismo algum na Semana de Artes Modernas de 22, com exceção dos poemas de Mário de Andrade, que publicaria naquele mesmo ano a Paulicéia Desvarada. E, devidamente desvarados aqui também, encerro um grande prazer essa noite magnífica, essa tarde, e agradeço a presença de vocês. Boa tarde, boa noite. Parabéns, querido.